Continuando então, armadilha 3, começando a armadilha 4, que é os danos aos instintos básicos, a consequência do cativeiro, falando dos sapatinhos vermelhos, né, gente? Então, no último vídeo eu dei alguns exemplos, né, de como que a gente cai nessas armadilhas, né? A gente entra num relacionamento que a princípio parece ser tudo que a gente queria, e aí aos pouquinhos vão nos solicitando para mudar quem a gente é, para deixar os nossos valores de lado e adotar os valores da outra pessoa. Pode ser num trabalho novo, num emprego, um chefe novo, às vezes dentro da mesma organização, mas muda de lugar. Pode ser um grupo qualquer que a gente frequente, e essas coisas têm benefícios também. Então, assim, não é que a gente precisa abandonar tudo, o que a gente precisa aprender é a se posicionar quando aparece essa proposta aí para abandonar algum dos nossos valores, e a gente tende a ceder para não perder a relação como um todo, né? E o que acontece então, quanto mais a gente vai fazendo isso, mais a gente vai ficando faminta da vida que a gente tinha anteriormente, ou da nossa postura, comportamento, ou enfim, liberdade, tá? E aí a gente poderia tentar sair, certo? Mas o que a Clarissa diz que acontece? Que a mulher, ela pode até planejar escapar dessa situação, mas ela considera alto demais o preço da fuga. Ela acha que vai ter que gastar muita energia, que vai demandar muito esforço. Tem medo também de perder aquilo que a carruagem dourada está proporcionando para ela, e ela tem medo de não conseguir ela mesma se prover disso, né? Só que a perda dessa vida criativa, dessa vida como ela achava que deveria ser, faz com que ela venha a racionalizar que os excessos são desejáveis. E é aqui que está o perigo da gente entrar no comportamento compulsivo, que a gente não sabe mais medir limites, tá? Então, a gente fica com as percepções embotadas no que diz respeito aos limites financeiros, gasta demais, espirituais, fica muito ha-ha-hu-hu, físicos, às vezes para mais e para menos, né? Tanto come demais, come de menos, faz muito exercício, não faz nenhum exercício. Racionais e emocionais necessários para a sobrevivência. E aí nos colocando em risco, tá? Porque a gente começa a viver de excessos quando dá, tá? Então, se alguma coisa qualquer, uma substância, uma tamboriladinha de um barba ruiva aí, de um soldado de tipóia, de um sapateiro de barba ruiva, qualquer coisinha der a impressão que vai preencher esse anseio, essa fome de ter a vida que tinha antes, a mulher vai agarrar sem fazer perguntas. Então, lembrando, a gente sempre tem que usar os 4 paninhos, a cautela, não compra qualquer ideia, para e pensa, não responde com impulsividade. Depois, a perspicácia para avaliar que oferta é essa, que letras miúdas tem nesse contrato aí. Depois, o bom senso para poder escolher a nossa resposta, o nosso posicionamento. E, por fim, a firmeza para se posicionar e manter a postura, tá? Mas a gente, quando tá ali dentro, cedendo, a gente não percebe, e aí vem a armadilha número 4, que é os danos aos instintos básicos, a consequência do cativeiro. Então, o que acontece é isso, a gente fica sem essa percepção, tá? E aí isso acontece, né, muito facilmente dá para se perceber quando a gente nem enxerga que a gente está numa situação assim. A gente nem sabe do que a gente está com fome. Então, aquela pergunta lá da Vasalisa, lá do buffet final do capítulo da Vasalisa, do que eu estou com fome, ao invés de eu pegar o status quo do buffet e pegar um pouco de tudo, não, vamos parar e vamos pensar o que fome é essa, tá? Assim, então, quando a mulher, lendo um pouquinho aqui do livro, né? Quando a mulher entra nos domínios da velha e árida senhora, ela sofre de perda de decisão, confusão mental, tédio, depressão simples e súbitas crises de ansiedade que são semelhantes aos sintomas que os animais apresentam quando estão atordoados pelo cativeiro ou por traumas. Causa um trauma psicológico aí, tá? Às vezes maior, às vezes menor. Quando falo do excesso de domesticação como forma de cativeiro, não estou me referindo à socialização, que é a socialização necessária para que as crianças consigam ficar vivas aí no mundo, tá? O desenvolvimento social é de importância crítica. Sem ele, a mulher não tem como progredir. No entanto, o excesso de domesticação se assemelha a proibir
que a essência vital saia dançando, tá? Então, a gente fica sempre medindo, pisando em ovos, medindo o que fala, como se comporta, tá sempre se podando. É aqui que é o nosso perigo. A gente não tem mais naturalidade no nosso ser, tá? Vamos voltar com essa armadilha, armadilha número 4, danos aos instintos e vamos ver como é que a gente faz, né, para sair disso aqui. A gente já sabe, são os 4 paninhos, mas em cada parte dessa história a gente vai ter que usar um paninho diferente de uma maneira diferente, tá bom? Abraço.